diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Diga amém. Coloque a palavra de Deus no teu coração e vamos falar com Deus para que Ele fale conosco nesta noite. Oremos ao Senhor. Vamos ouvir a voz de Deus. Eu quero falar de um homem aqui, dá para ouvir no fundo aí? Pouco conhecido na Bíblia. Quer ver como que é pouco conhecido? Quem já ouviu falar de Davi, levanta a mão. Davi. E Paulo. E Abraão. E Isaac. E Jacó. E Timóteo. Agora é o homem que eu vou falar. E Demétrio. Levanta a mão. Poucas pessoas. Quer dizer, mínimo, né? 3 pessoas ou 4. Eu quero falar hoje sobre Demétrio. Quem que é Demétrio? O que ele fez, o que ele não fez? Porém, antes de falar de Demétrio, tem uma história que tem que ser contada para você entender o contexto, amém? O acontecimento com Demétrio aconteceu na cidade de Éfeso, a cidade de Ásia Menor. Então, o acontecimento que eu vou contar aqui agora aconteceu na cidade de Éfeso. Amém? Paulo, você vê, não tem no comentário de Paulo, né? No Novo Testamento. Paulo está quase em tudo. Para falar de Demétrio, eu quero falar de Paulo também. Paulo vai fazer sua 3ª viagem missionária. O que eu achei interessante aqui é que Paulo é um missionário também. Ele leva o evangelho. E olha só, muitas pessoas hoje falam que são missionários, não é isso? Você vai em igrejas, eu sou missionário, eu sou missionária, não prega nem por irmão, não prega nem para o pai, nem para o vizinho, e ainda fala que é missionário. Missionária do quê? Paulo, ele entregou a sua vida para fazer missões. Aonde Paulo ia, ele implantava igrejas. Então Paulo aqui, que entra no contexto de Demétrio, né, na palavra, em Éfeso, ele vai fazer a 3ª viagem. Fazendo o quê? Viagem para levar o evangelho. Este homem, até nas suas viagens, ele vai levar o evangelho. É como se Paulo respirasse, pastor Érico, o evangelho. E ele respirava. Paulo, o apóstolo Paulo, ele respirava o evangelho diferente de nós, que acostumamos apenas vir aqui um domingo, está tudo legal, não é assim? Está tudo bem. Pelo contrário, irmão, você não conheceu nada ainda do evangelho. Paulo, ele vivia, ele respirava o evangelho. Então ele vai para a cidade de Éfeso fazer missões. Ele vai pregar sobre Cristo, anunciar o amor de Deus. Agora repare mais uma coisa aqui. Paulo se converteu. Ele foi convertido. Aquele que é convertido agora tem o prazer. Ele sente o dever de levar o evangelho para outras pessoas. Você é convertido? Sou, pastor. Você tem um desejo, o prazer de levar? Não. Então você é um convencido que se converteu, mas não é um convertido verdadeiramente. Porque aqueles irmãos que se converteram, que saíram do mundo e foram para Cristo, olha para cá, esses vão ter agora o prazer, sabe o prazer do evangelismo, de levar almas até Cristo, de pregar sobre o amor de Deus, o mesmo amor que me alcançou, a mesma paz que me alcançou, eu quero passar para outras pessoas. Então o apóstolo Paulo, a conversão dele fez ele anunciar sobre Cristo aonde ele ia. E ele fala assim:
ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Paulo tem uma grande responsabilidade. Não tem um cirurgião na mesa da cirurgia, ele não tem uma grande responsabilidade, sim ou não? Ele tem uma grande responsabilidade. A nossa é maior ainda, a sua é maior ainda. Esse dever não é só meu, esse dever é nosso, espalhar sobre Cristo. Use a tua fofoca para falar de Cristo. Tem irmã que é fofoqueira, né? Fala de tudo. Usa isso daí para o bem, irmão. Espalhe o nome de Cristo, espalhe o nome de Jesus através do Evangelho, amém? Então, uma das marcas da conversão, qual que é? Uma das, tá? É que agora eu quero levar o Evangelho, eu quero pregar, eu quero anunciar desse Cristo que me dá paz em meio à guerra, não é assim? Estamos em meio à guerra, mas estamos em paz. Eu estou em paz, porque Cristo está no comando da minha vida e da sua. Então Paulo, uma marca da conversão dele, é que ele vai levar o Evangelho, tentar convencer almas do caminho de Cristo, amém? Paulo vai chegar em Éfeso, aqui, no capítulo 19, 18 e 19, final do 18 para o 19, ele vai chegar na cidade de Éfeso. Chegando lá, já é a segunda vez que Paulo vai em Éfeso. Ele foi a primeira vez, passou pouco tempo lá, olha só, escuta isso, é história, deixou uns discípulos lá, um casal chamado Priscila e Áquila, e mais alguns discípulos, e Paulo saiu de Éfeso, só que agora ele vai retornar. Quando ele chega lá, aqueles homens já anunciavam sobre Cristo. O que eu quero aprender com isso? A obra de Deus nunca é feita sozinho. Aqui não há só o pastor Júnior ou só o pastor Érico. Aqui há pessoas de Deus que oram, que buscam a palavra de Deus para anunciar para você sobre o Deus vivo. A obra de Deus nunca é feita sozinha. Deus sempre capacita homens, mulheres, para louvores, para tocar, para pregar, para limpar a igreja. Então grava isso, a obra de Deus nunca é feita sozinha. Então Paulo vai chegar ali, na terceira viagem. Essas pessoas já ouviram falar sobre Cristo. Alguns se batizaram no batismo do apóstolo do João. Só que, discípulo João, só que eles não conheciam ainda o batismo do Espírito Santo. Quer dizer, eles desceram as águas, conheciam o batismo de João, porém não conheciam ainda o batismo do Espírito Santo de Deus. Então Paulo vai chegar ali e comentar, conversar com eles, anunciar o Evangelho. Eles vão demonstrar o que é isso. Os discípulos que estavam em Éfeso, o que é isso? Olha para cá, irmão, por favor. O que é isso? Nunca ouvimos falar sobre o batismo do Espírito Santo. Já descemos as águas para o arrependimento, o batismo que João Batista pregou. Mas o que é o batismo do Espírito Santo? Paulo vai anunciar a eles, vai pregar para eles, vai colocar as mãos sobre ele. E eles agora vão ser batizados como Espírito Santo de Deus. Uma obra maravilhosa. Os que não conheciam o batismo com o Espírito Santo, agora são batizados. A cidade de Éfeso era uma cidade a qual havia um templo ali, a qual o templo era da deusa Diana. Esse templo, na época, era as 7 maravilhas do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo, de tão bonito que era o templo, formoso, porém era para idolatria, adoração à deusa Diana.
Então ali em Éfeso estava tomado a idolatria, estava tomado o que mais? Feitiçaria, astrologia, que seja, obras de mágica naquele lugar. E Paulo vai entrar para começar a pregar nesse cenário. Difícil, não? Onde há um templo a qual Deus não é adorado. Quem que é adorado ali? A deusa Diana. Então aquele templo pagão, o povo se reunia. Muitas pessoas, pastor Érico, iam para lá. Era um grande comércio também. Trazia muito dinheiro para a cidade, para os artesãos. Então essa cidade estava afundada na idolatria, no ocultismo, na mágica. Nesse cenário que Paulo vai entrar para anunciar o evangelho mais uma vez. Olha só agora Atos 19, versículo 8. Aqui é Paulo, tá? E entrando, quem entrou? Quem entrou? Paulo. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Diga amém por isso. Olha para mim aqui. Paulo, após colocar a mão sobre aqueles homens que nem ouviram falar do batismo do Espírito Santo, eles são batizados, começam a profetizar, falar em línguas. Paulo vai entrar na sinagoga e vai durante 3 meses anunciar sobre Cristo, persuadindo. O que é isso? Convencendo, discutindo, debatendo, ensinando sobre o reino de Deus. Repare, Paulo tem um assunto para pregar nesses 3 meses. Qual que é o assunto? Reino de Deus. Esse é o assunto de Paulo. A igreja se perdeu quando se perdeu em deixar esse assunto de lado. Hoje é os meus sonhos, hoje é as minhas conquistas. Quando eu prego sobre o reino de Deus, alguns dormem, alguns cochilam, porque não me agrada. Mas para Paulo não. A importância é pregar sobre o reino de Deus. Olha para mim aqui nos meus olhos. Eu não quero saber o que você quer ouvir aqui. Eu quero pregar sobre o reino de Deus para você. Se você não suportar ouvir sobre céu, sobre inferno, sobre salvação, sobre pecado, contra idolatria, você tem que ir embora daqui. Porque aqui eu vou anunciar sobre o reino de Deus. Não tenho outro assunto para você. Eu quero anunciar sobre o reino de Deus. Então Paulo, insistentemente, ele vai pregar durante 3 meses. Mas como nem todos absorvem a palavra, não é assim? Enquanto uns estão aqui com o coração queimando, outros não estão. Enquanto uns estão se alegrando na palavra, outros não. Aqui Paulo começou a pregar durante 3 meses. Olha o que aconteceu aqui, 19:9. Mas como algum deles fizeram o quê? Se endureceram o coração e não obedecem, falando mal do caminho perante a multidão. Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Diga amém. Olha para mim aqui. Paulo começou a pregar 3 meses. Alguns não gostaram e começaram a falar, a Bíblia diz aqui, falar mal, no versículo
aliás, versículo 8, 9, falando mal do caminho. Falando mal do caminho? Como assim falar mal do caminho? Jesus falou o quê? Eu sou o caminho. Então falar mal do caminho é falar mal dos caminhos de Deus, falar mal de Jesus, daqueles que estão no caminho. Então eles começaram a falar mal, não quiseram obedecer à voz de Deus, que era a voz de Paulo naquele momento. E Paulo fez o quê? Vocês não querem ouvir? Né, pastor Érico? Sacode a poeira e vai pregar em outro lugar. Não é assim? Eles não quiseram ouvir, então Paulo vai se retirar. E Paulo vai encontrar um lugar para pregar. Olha como Deus faz. Abriu uma porta, Deus abriu uma maior. Fechou uma porta, Deus abriu uma maior. Então Paulo vai encontrar agora um lugar, uma escola para pregar de um homem, de um tirano. Um homem que abriu a porta para Paulo de uma escola, para que Paulo pregasse. Olha que lindo isso aqui agora para você ver. Olha isso. 19, 9 de novo e 10. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, Paulo se retirou deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Você entendeu a maravilha aqui? Tem que entender, olha aqui. Paulo pregou quantos meses no templo? 3. Ele, como um judeu, creio que todo sábado, né, sabá, ele teria aquele sábado para pregar. Então ele pregava só uma vez por semana no templo, certo? Da sinagoga. Ele pregava só uma vez por semana durante 3 meses. Abriu uma porta aqui agora que Paulo ensinava todos os dias, durante quantos anos? 2 anos. Aquele que pregava uma vez por semana, agora Deus abre a porta para ele pregar todos os dias durante 2 anos. Deus abriu uma porta para Paulo, para a pregação. Que Deus abre uma porta para nós. Não essa porta que estão falando, abre a porta não, é a porta do Evangelho, para que nós possamos adentrar com o Evangelho e pregar em casas, em famílias. Que Deus abra essa porta para nós, pastor Érico, para que nós possamos chegar ali e anunciar, diaconisa Rose, o Evangelho de Cristo, anunciar que Deus é bom. Então Paulo, que pregava somente uma vez por semana, agora todos os dias o homem abriu a porta da escola para que Paulo pregasse todos os dias durante 2 anos. Paulo começa a pregar e olha o que Deus começa a fazer. 19, versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, é Deus que fazia, não é isso? E Deus, pelas mãos era de Paulo, mas é Deus que fazia. Entendeu ou não? Entenda, aí Deus pelas mãos, quer dizer, as mãos de Paulo, mas era Deus que fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços de aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Paulo começa a pregar todo dia. Paulo é dedicado. Não é como nós. Eu falo de mim também, não é como eu. Quem dera. Não é como você. Paulo é dedicado. Todo dia Paulo ensina sobre o reino de Deus.
Não importa as oposições, não importa quem se levanta contra, Paulo vai anunciar sobre o reino de Deus, mesmo que isso custe a sua vida. Entendeu, tia? Entendeu, tio? Nem que isso custe a sua vida. E nós lemos aqui que Deus, por sua bondade, faz sinais e maravilhas para que aqueles homens se convertam. Agora, aqueles homens de Éfeso começaram a ver o mover de Deus. Ó, escuta isso. Começaram a ver o mover de Deus. Vendo que com o nome de Jesus os demônios eram expulsos, se maravilharam. Olha o que aconteceu aqui agora, capítulo 19. Leia comigo, 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, e judeu principal dos sacerdotes. Olha para mim aqui. Esses homens aqui, eles eram exorcistas ambulantes judeus. Quer dizer isso? Eles iam até as casas, quando tinha espírito maligno, e tentavam expulsar os demônios das pessoas. Eles viram aquele mover de Deus, Paulo pregando, os demônios saindo pelo nome de Jesus. O que eles pensaram? Vou fazer a mesma coisa. Vou ir até onde tem demônios nas pessoas, e eu vou usar o nome de Jesus, como se o nome de Jesus fosse uma palavra mágica. Lembra na escola? Abracadabra, Lembra essas palavras mágicas? Eles queriam usar o nome de Jesus como uma palavra mágica. Muitos fazem isso, não têm vida com Deus, não servem a Deus, vivem como querem e acham que apenas por falar em nome de Jesus. Não é assim não, irmãos. Esses homens não tinham suas vidas com Deus. Esses homens não tinham sua vida retamente com Deus. O nome de Jesus não é mágica. Temos que usá-lo, mas temos que ter uma comunhão com Ele. Esses homens acharam que, como eles mexiam com mágicas, também achavam que apenas por falar o nome de Jesus como uma palavra mágica, os demônios iam sair. Então eles se animaram, pastor Érico. Vamos lá, vamos de casa em casa, pegar esses demônios aí e vamos falar: demônio, vai sair daí agora, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E eles vão. 7 filhos deste homem, este homem que é judeu, principal dos sacerdotes. Aconteceu aqui, versículo 15. É forte isso, irmãos. Respondendo, porém, quem respondeu a eles? Ele falou: que demônio, sai daí! O diabo respondeu: que os demônios? Disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quer dizer, eu conheço Jesus, realmente Ele é o Filho de Deus. Eu sei quem é Paulo. Paulo é apóstolo de Cristo fiel. Mas e vocês, quem vocês são? Eu não conheço vocês do reino de Deus. Eu não conheço vocês como discípulo de Cristo. Vocês não são ninguém. Vocês não são nada. Então apenas querem usar o nome de Jesus para me expulsar. Não é assim alguns? Passando por um aperto, em nome de Jesus, sai demônio. Não é assim não, irmão. Você não tem vida com Deus, não. É por isso que o problema não sai, continua a mesma luta. Você não tem vida com Deus, comunhão com Deus, vida de oração, e quer usar o nome de Jesus como uma arte, como uma palavra
mágica. E não acabou aqui não. O demônio falou: eu sei quem é Jesus, eu também sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Não acabou aqui. Leia comigo aqui, versículo 16. E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois, pode mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa, passaram vergonha. Demônio, sai daí! Eu peço, eu mando em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Aquele homem que estava com o espírito maligno partiu para cima desses homens, bateram neles, deixaram eles nus, humilhados, espancados, porque usaram o nome de Jesus, mas não tinham uma vida com Jesus. Vou repetir, vou falar isso. Quantas vezes você usa o nome de Jesus em vão, né? Nem tem intimidade com Ele, em nome de Jesus sai, você não conhece. Demônio, quem é você? Eu não te conheço. E olha só aqui, esse acontecimento caiu nos ouvidos das pessoas. Que acontecimento? Esses 7 homens, a qual a maioria apanhou dos demônios e saíram nus. Essa notícia percorreu pela cidade, que eles foram humilhados. Aqueles que exorcizavam demônios apanharam. Olha só para você ver se estou mentindo. Leia comigo aí, Atos 19. Versículo 17. Olha só, 19, 17. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso. Quer dizer, todos ficaram sabendo do acontecimento, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era o quê? Engrandecido. Diga amém. Você entendeu ou não? Ficaram sabendo do acontecimento, Paulinha, Letícia, Priscila, ficaram sabendo, e a Bíblia diz que eles começaram a temer ao Senhor, começaram a temer a Deus, todos, e o nome de Jesus começou a ser engrandecido. Repare isso, sempre que o nome de Deus seja engrandecido, não o nome dos homens, que Deus seja engrandecido na sua cura, na sua conversão, na mudança da sua vida. Se algo de bom aconteceu com você, que o nome de Jesus, de Deus, seja engrandecido, porque Romanos 11:36 diz assim, porque dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Então, toda conversão que há aqui, todos os sinais, todo milagre, que o nome de Deus, de Jesus, seja engrandecido. Eles temeram, só que o nome de Jesus começou a ser engrandecido, amém? Agora vamos lá, olha para cá para você entender. Paulo começou a pregar sobre o reino de Deus, não foi isso que você leu? Foi ou não foi? Sinais maravilhosos aconteceram, sinais, prodígios, espíritos malignos eram retirados dos homens. Esses homens apanharam do demônio agora. Tudo isso cooperou para algo ainda maior. Para quê, pastor? Leia comigo Atos 19.
versículo 18. Olha que lindo isso, meu Deus, eu me arrepiei, olha isso. Muitos do que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos, as suas más obras. E também, olha agora, e também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra de Deus, do Senhor, crescia poderosamente e prevalecia. Não, eu não aceito. Dá uma glória a Deus bem alta, irmão. Glória a Deus! Glória a Deus! Por que glória a Deus? Paulo começa a pregar 3 meses. Alguns não aceitaram. Paulo Deus abre uma porta maior. Paulo vai pregar agora durante 2 anos na escola de Tirano. Durante 2 anos. Deus agora começa a fazer milagres, sinais, prodígios. Os demônios iam embora. Esses homens que usaram o nome de Cristo, sem ter comunhão com Deus, apanharam. Essa notícia percorreu por toda a cidade. Ajuntando tudo isso, as pessoas começaram a crer em quem? Em Cristo. A crer em Jesus. Eles creram tanto que eles vinham andando para a praça pública e publicamente vinham confessando suas más obras. Você entendeu isso, Paulinho? Entendeu? Eles vinham para a praça pública e publicamente para todos eles confessavam as suas más obras que eles estavam fazendo. Isso é conversão verdadeira. A confissão das más obras, a luta contra o pecado. Você entendeu? Que lindo isso! Essa cidade era tomada pela idolatria, tomada pela feitiçaria, bruxaria, magia negra, ocultismo, né? Essas coisas que astrologia. Só que agora, ouvindo o evangelho, esses homens vão começar aí onde Paulo está, onde está o evangelho, e vão começar a confessar publicamente, bem alto e bom som, as suas más obras. Não acabou aí não. Sabe o que eles fizeram, irmão Marinaldo? Eles pegaram seus livros de mágica, livros de simpatia, livros de magia, de ocultismo, de bruxaria, de astrologia. Pegaram esses livros que na época era muito caro e muito importante. Eles pegaram seus livros para queimar em praça pública, demonstrando que não precisavam mais daquilo. Queimando tudo aquilo. Quero te falar uma coisa, irmão. Se você pegar seu livro que está em casa ainda, tem livro lá na sua casa ainda, de simpatia. Tem livro na sua casa ainda de magia negra. A palavra volta vazia? Volta? Volta ou não? Tem livro na sua casa de signo. Tem crente que vê signo, irmão. Não é cristão, cristão não vê. Crente que vê signo. Roupa azul para dar sorte. Amanhã vai ser isso, aquilo. Faça como esses homens. Pegue esses livros, jogue na fogueira, destruindo todo o pacto que você tem com astrologia, com astros, com simpatia, com magia negra, com bruxaria. Esses homens jogaram tudo na fogueira, mostrando uma real conversão.
Então pega esse livro hoje, queime ele hoje. Jogue fora. Diga amém por isso. Esses homens pegaram, pastor Eric, levaram seus livros. Só que olha só o que diz aqui, ó. Para ser rápido, eu vou só falar aqui, ó, lá no final. O preço dos livros que foram jogados, achavam que montava a 50.000 peças de prata. Qual que é esse valor? Não se sabe direito, mas sabe de uma coisa: 50.000 peças de prata. Uma peça de prata equivalia a um dia trabalhado o valor. Entendeu não? Então era 50.000 dias trabalhados. Um valor muito alto. Sim ou não? Imagina só, os valores daqueles livros que para eles, e o pastor, isso era ouro na época, era importantíssimo. Esses livros, né, de bruxaria, de mágica, que agora não é mais, porque Cristo alcançou eles. E esses homens aqui vão lançar fora. Sim, quer dizer, ajuntando os livros, eram 50.000 dias trabalhado. Mas para eles esse valor pouco importa, pois o valor agora estava em ter Cristo. O valor não estava nos livros mais, poucos importava o valor do livro. O que importava para eles agora era o valor de ter a Cristo em seu coração. Esse valor não se compara, irmão. Deixaram o ocultismo de lado, deixaram a astrologia, deixaram a bruxaria, deixaram a macumbaria hoje em dia. Quantos não foram aqui assim que estão aqui, ó, deixaram essas coisas de lado para servir a Cristo? Paulo pregou, olha isso, Paulo pregou. Olha o poder do Evangelho. Olha, é por isso que eu falo assim: não importa, eu vou pregar o Evangelho até eu morrer, nem que fique só eu aqui dentro, eu vou pregar o Evangelho, porque eu creio no poder que esse Evangelho tem. Eu creio que ele pode transformar vidas, ele pode mudar pessoas. Se que roubava não vai roubar mais, se que traficava não vai traficar mais. Esse é o poder do Evangelho. Paulo vai dizer assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não vou vir aqui contar, pastor, a pregação é essa, eu estava em casa ontem, aí eu caí, tropecei. Isso não é pregação, isso não é Evangelho, isso nunca foi. Você não quer saber sobre mim, você quer saber sobre Cristo. Você não quer saber o que eu fiz, mas o que Cristo fez. Então aqui a pregação, durante 2 anos Paulo pregando, milagres acontecem. Aqueles homens apanharam, essas pessoas agora vão se converter, vão mudar de vida. Olha o poder do Evangelho. Enquanto alguns dormem, outros acordam para a vida com o Evangelho. Por isso que Paulo insiste para o jovem Timóteo. Timóteo foi um grande homem de Deus, viu? Timóteo foi um homem de Deus. Só que ainda jovem ainda, Paulo vai falar como experiente. Paulo fala: Timóteo, seguinte, pregue a palavra. Timóteo, pregue a palavra. Porque Paulo sabia o poder que tem na palavra. Eu sei o poder que tem a palavra de Deus. E hoje vocês vão entrar nas suas casas. Alguém aqui está assim, tem um livro de bruxaria lá, de ocultismo lá, de bruxaria, de magia negra, de horóscopo. Você vai jogar fora isso daí hoje na fogueira. Você vai queimar isso daí, destruir, jogar fora. Isso é uma ordem de Deus para você. Eu creio que o Evangelho irá fazer isso. Você crê? Deus usando o Evangelho para fazer isso. Agora vamos lá. Os livros eram caros ou não? Por que não venderam, né? Podia pensar, por que não venderam? Tá bom. Imagina só um católico que tem na sua casa
um altar com vários deuses lá dentro, várias imagens de escultura, várias. E ele ouviu sobre Cristo, ele se converteu. Deus vai se agradar desse homem, se ele queimar as imagens e jogar fora, destruir, ou dar para alguém, ou doar, ou vender. Queimar. O que não presta para mim, não presta para os outros. Se eu não quero que os outros adorem a outros deuses, eu não vou dar para ninguém. Por isso que esses homens não doaram para ninguém. É destruição, é para destruir, não é para dar para um parente seu, é para jogar fora. Entendeu? Porque queimaram. Não é para pegar, não, já que eu gosto desse livro, vou dar para um parente meu, então. Não, é para jogar fora, é para queimar, é para destruir esse livro. Que simpatia, irmão, do quê? Que horóscopo, que astrologia. Não é para dar para ninguém o seu livro, é para destruir, é para queimar. Amém? Agora vamos lá, estou quase acabando já, tá? Estou no horário ainda. Quem quer ver o poder de Deus? Quem quer ver? Você já está vendo, irmão? Falei, quem quer ver o poder de Deus? Paulo falou, o Evangelho é o poder de Deus. Quando eu anuncio o Evangelho, aqui está o poder de Deus. Quando eu anuncio o Evangelho de Cristo, aqui está o poder de Deus. Não é oba-oba, aqui está a manifestação de Deus, através da pregação. Eu não tenho nada para te passar. Eu não tenho nada, eu por mim não tenho. Mas o Cristo que eu sirvo tem. E essas palavras que eu estou falando para você não são minhas, é dele, é de Cristo. Eu não tenho nada. Quando eu estou ali ouvindo, eu falo, mas quem sou eu para pregar? Quando eu estou aqui, eu vejo que não é eu falando, é o próprio Deus em mim. Então escute isso que eu estou te falando. Aqui está o poder de Deus, amém? Nem tem no Demétrio ainda, não esqueci não, tá? Chegar no Demétrio ainda. Vamos lá. Um problema já se foi, né? A cidade de Éfeso, lembra? Que era o ocultismo, a bruxaria, a mágica. Já não há mais, não é isso? É ou não é? Já não há mais, por quê? Não se converteram. Só que havia um templo lá, lembrou ou não? De quem que era o templo? Da deusa? Então espertem, ó. Diana. A idolatria estava ali. O que tem a ver Demétrio com isso? Vou entrar em Demétrio agora. 19. Vou achar aqui, só um minutinho. Vinte e quatro, tá? Vou tentar resumir aqui para dar tempo, tá? Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio. Só até aqui, olha para mim aqui, por favor. Judas, há 6 nomes de Judas na Bíblia, né? Então vocês confundem, né? Quando ouvem um Judas, acha que é o mesmo Judas. Um exemplo aqui, tem um Judas que traiu Jesus, e tem um Judas que foi fiel ali, né? Que o apóstolo João comenta em 3 João. Então, não há só um Judas, há 6 Judas. Como não há só um Demétrio, há outros mais um Demétrio que João comenta, tá bom?
que João comenta ao livro de Judas, não é isso? Já leu o livro de Judas? Quem já leu? Já leu? Não é esse mesmo Judas que traiu Jesus, é outro Judas. Esse foi fiel, esse Judas foi fiel a Cristo. O outro Judas negou, traiu, não foi isso? Então, Demétrio também só tem 2 Demétrios na Bíblia. Tem um Demétrio em João, que João vai falar, 3 João 1,12, que esse Demétrio, ele tem uma reputação boa, um bom testemunho, ele é elogiado pelo apóstolo João. Esse Demétrio, que é 3 João, lá no finalzinho da Bíblia, este homem é um homem de bom testemunho, porém esse é um Demétrio. Agora o Demétrio de Atos é outro Demétrio. Esse homem quem que era? Ele era o quê? O ourives. O que é isso? Vamos ler aqui, ó. 19, versículo 24. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices ou aos artesãos. Diga amém. Olha para mim aqui. Sem mentir, tá? Alguém já foi aqui nas antigas, na Aparecida do Norte? Alguém já foi nas antigas? Na Aparecida do Norte? Na Aparecida do Norte nunca foram? Até hoje tem aquelas réplicas do basílico que falam, né? Alguém já comprou alguma vez aquelas réplicas? Que era tipo em miniatura, né? O templo em miniatura. Faziam lá no templo, né? Na Aparecida do Norte. Tem aquelas lojinhas lá, traziam de lá, né? Aqueles templos pequenos, né? Miniaturas. São artesãos que fazem essas coisas. Demétrio era um deles. Ganhava muito dinheiro fazendo imitações, né, réplicas e miniaturas do templo da Diana. Entendeu ou não? Então ele ganhava muito dinheiro fazendo aquela escultura, né, do templo, a miniatura, e também, né, tudo que voltava à idolatria, ao templo, ele também fazia. Então este homem, ele colaborava com a idolatria, e fora isso ganhava muito dinheiro. E não é de hoje que os homens usam os templos para ganhar dinheiro. Hoje é a mesma coisa, né? Usam o templo de Deus para ganhar dinheiro. Aqui não é lugar para você ganhar dinheiro. Aqui é lugar para salvação, para cura, para libertação. Amém? Então aqui Demétrio, ele fabricava, ele era um artesão, tio. Ele fabricava tanto a réplica do templo da Diana, que na época era uma das 7 maravilhas do mundo, tão bonito que era. Só que ali era adorada uma deusa, Diana. E este homem começou a notar uma coisa, ele ficou com medo, tia. Olha que lindo isso. Ele começou a ter medo. Por quê? Paulo começou a pregar. As pessoas começaram a se converter a Cristo. Fazendo isso, eles não mais iriam adorar a deusa Diana. A deusa Diana. Não iriam adorar mais, deixando a idolatria. Com isso, os seus ganhos seriam o quê? Tocados. Os seus ganhos iriam diminuir ou até perder todos os seus ganhos. Ele se preocupou com isso, porque o povo agora entendeu: não precisamos mais do templo de Diana, mas precisamos do Deus vivo. Abandonaram Diana, abandonaram a maioria os seus deuses para servir a Cristo. E este homem temeu. Olha o que ele fez aqui, ó. Olha o que ele fez aqui. 19, 25.
as quais, havendo ajuntado com os oficiais das obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, olha só, não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo, olha só, tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são os deuses os que se fazem com as mãos. Ele vai fazer o que? Demétrio, vendo que o seu ganho estava em risco, né? Que ele usava o templo, que eu falei, tá? Iam muitas pessoas, era um ponto turístico. Muitas pessoas iam lá nesse templo. Então, igual a Aparecida do Norte lá, né? Não é ponto turístico? Vão lá, lota de gente, ele ganhava muito dinheiro. Paulo está pregando. As pessoas estão abandonando o templo. Ele, com medo, ele fez uma reunião, acho que ele é um líder. Chamou os outros que trabalhavam igual ele, né? Mesma profissão. Vem aqui vocês podem ver e ouvir o que este Paulo tem feito por aí. Ele tem anunciado que esses deuses que nós fazemos com as mãos não são deuses, e o povo tem deixado de seguir Diana e o seu templo. Eu creio, irmão, terminando já a palavra agora. Eu creio que esses homens que fabricam estátuas, estatuetas, que trabalham fazendo imagem de escultura, vai cessar. Vai diminuir as suas vendas. Vão diminuir os seus lucros. Que eles venham procurar outro emprego, outra profissão, porque a nação vai se dobrar a Cristo. A nação vai se dobrar e dizer: só Cristo é o meu Senhor. A nação vai se dobrar a Cristo. Escuta o que eu estou te falando. A nação vai se dobrar a Cristo e vão abandonar muitos dos seus deuses ainda, e eles vão declarar que só Cristo é o Senhor. Então vocês que fabricam ídolos, imagem e escultura, pode arrumar o serviço. Pode sair fora daí. Porque eles vão reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Vamos aplaudir o Senhor bem alto e bem forte.